Galera, aqui é Pedro, para quem não me conhece, eu estou aqui para que a gente dê continuidade aos vídeos do nosso canal. Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram a respeito do que a gente deveria falar nesse próximo vídeo e algumas pessoas voltaram a respeito da lei. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a lei. Então antes da gente falar um pouco sobre a lei, vamos entender por que a lei foi dada, para quem e qual a finalidade dela. Para que a gente entenda um pouco mais sobre isso, eu gostaria que a gente voltasse lá em Gênesis e vêssemos um homem chamado Abraão. Porque tudo começa com Abraão. Deus chama Abraão e diz para que Abraão saia da tua parentela, deixa a tua parentela e vá para uma terra que ele não conhecia, que Deus ia formar ele pai de multidões e pai de uma nação específica. E essa nação é a nação de Israel. Então quando Deus forma Abraão pai da nação de Israel, através de Isaac e de Jacó, antes de Deus dar a lei ao povo, o povo ficou prisioneiro, ficou cativo, ficou escravo lá no Egito durante 430 anos. E durante esse tempo, o povo de Israel ele começou a absorver a cultura dos egípcios. Então, com o tempo, eles começaram a falar como os egípcios, a pensar como os egípcios, a comer como os egípcios e, o pior de tudo, a cultuar como os egípcios. E isso foi muito ruim para a nação de Israel, para a formação daquilo que Deus queria para aquela nação. Porque Deus chamou aquela nação, escolheu aquela nação para ser o referencial, para ser a diferença entre as demais nações. Mas a nação de Israel caiu no erro de absorver a cultura daquele lugar. Então Deus leva o povo, após libertar do Egito, por intermédio de Moisés, leva o povo para o Egito. E começa a tratar aquele povo, a tirar a cultura daquele povo e imprimir a cultura do céu. Então no Monte Sinai, Deus dá a Moisés a lei. Que diferente do que muitos pensam, a lei não é os 10 mandamentos, tá, gente? A lei, ela é composta por 613 leis, em modos civis, éticos e morais. Os 10 mandamentos é apenas o resumo de toda a lei. E nesses 613 nós temos tanto de formas de ordenâncias como de formas de privações. Ou seja, a lei, muitas partes é faça isso e outra já é não faça, não faça, não faça. E eu gosto que Paulo, ele nos diz que a lei, ela nos foi dada como aio. A finalidade da lei, entre suas maiores finalidades, uma das principais foi nos servir de aio. E o que é o aio? O aio é uma palavra grega que traduzindo quer dizer babá, condutor, alguém que conduz. E Paulo, naquela época que escreveu a carta aos Gálatas, ele sabia muito bem sobre a cultura da época e ele observava os aios, ou seja, os escravos que conduziam os filhos dos seus senhores até a escola, que os ensinava, que ensinava como se comportar, para que quando eles crescessem pudessem se apresentar à sociedade de uma forma educada. Então, a lei nos serviu disso, de aio, ou seja, alguém que ia nos conduzir, que ia pegar nas nossas mãos e ia nos levar até Cristo. A lei nunca foi dada a fim de justificar ou de salvar ninguém. Ao contrário, a lei, ela nos servia de um espelho. Quando o homem peca e cai da posição que Deus estabeleceu, é como se o homem tivesse se sujado. E ele de fato se sujou. Então eu gostaria de dar esse exemplo de que existe um filho que cai na lama, se suja todo, e aí corre para o seu pai querendo abraçá-lo. O pai vai dizer, opa, fica aí, calma, você não pode me abraçar. E o filho, mas por que não, por que não, por que não? E aí o pai chega e bota um espelho. Aí o filho olha e se vê que está todo melado, todo sujo. Então automaticamente o próprio filho não vai abraçar o pai. Claro que o pai vai lavá-lo, vai dar banho para que possa ter comunhão com ele novamente. Mas ali o pai deu algo que mostrou que ele não podia se chegar ao pai. Não daquela forma. Bem assim foi Deus. Quando o homem cai e o homem peca, Deus tem que se distanciar do homem por causa disso, mas o homem ainda continua querendo ter comunhão com Deus. Então Deus dá a lei para que o homem entenda de que ele não pode mais ter comunhão com Deus, não daquela forma em que ele se encontrava. Então Deus deu a lei para que o homem reconhecesse o estado que ele estava agora, que era um estado de pecador e um estado depravado, totalmente distante daquilo que Deus tinha criado. Mas o bom de tudo isso também é que Deus, assim como o Pai que queria lavar, também quer nos lavar.
E a lei sendo o aio que nos conduziu até esse lavador, que é Jesus Cristo, que veio na plenitude dos tempos para nos lavar de todo o pecado, para nos purificar, para remir os nossos pecados e nos trazer de volta à presença do Pai. E algo que nós temos feito muito nos dias de hoje é maltratado a lei, falo coisas muito má a respeito da lei, dizendo que a lei não presta, que a lei escravizou, que a lei isso, que a lei aquilo. E de fato sim, a lei fez tudo isso, mas não porque ela é ruim. Ao contrário, a lei é boa, a lei é santa, a lei é pura. Por quê? Porque ela foi dada por um Deus santo, por um Deus puro, por um Deus bom. A questão, o problema todo não está na lei, está no homem após a sua queda. A lei escravizou o homem dando mandamentos penosos, não porque ela queria escravizá-lo, mas porque o homem já não podia mais cumpri-la pelo estado em que ele estava após sua queda. Tanto é que Cristo vem como homem e cumpre toda a lei. Por quê? Porque Cristo permaneceu no estado original, de perfeição, de impecabilidade, santo, assim como ele sempre foi. Então, a questão de tudo é que a antiga aliança tinha a lei, o povo de Israel tinha a lei como algo que iria justificá-lo, que iria salvá-lo. E por isso eles praticavam a lei, não por querer se aproximar de Deus, não por amor, mas por medo. Porque a lei tinha suas consequências. O salário da lei era a morte, era escravidão. A maldição da lei era a miséria, era empobrecer, era morrer, era ficar doente. E hoje em dia, até os dias de hoje, Israel acha que vai ser santificado, que vai ser justificado ou salvo pela lei. Mas não vai. Por quê? Porque a justificação vem através do sangue de Cristo. E a lei de forma alguma foi abolida. A lei permanece sendo Cristo. A Torá nos serve até os dias de hoje. Por quê? Porque ela nos mostra como Deus quer que nós nos comportemos diante da sociedade. Tanto moralmente, eticamente, como civilmente. A questão é que hoje em dia nós não somos mais justificados e nunca fomos pela prática da lei. Nós somos justos, por isso praticamos a lei. A graça que, como todos dizem, anulou a lei, ela não anulou a lei. A graça nos capacitou, nos habilitou, a fim de que nós hoje possamos praticar a lei. Não para que sejamos justos, mas nós somos justos e por isso praticamos a lei. Então é isso que eu queria falar com vocês hoje, de que a lei, ela é boa, ela é santa e ela é pura. Que nós devemos cumpri-la, não com a intenção de ser justificado como judeus, mas por sermos justos através do sangue de Jesus é que podemos cumpri-la, porque ela é boa, pura e perfeita e foi dada pelo nosso Pai, que é bom, santo e perfeito. Eu espero que esse vídeo tenha agregado ao seu conhecimento, tenha edificado a sua vida. Me siga nas redes sociais, lá no Instagram, é Pedro com 2O, underline, Amos com 2O. Faça perguntas, tire dúvidas, fale a respeito do vídeo, se você gostou ou não gostou. Deixe o seu like no vídeo, por favor, isso vai elevar o nosso vídeo e eu espero que você seja abençoado em nome de Jesus. Amém.